Abrir sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo de número 2. Pode ficar assentado como está. Eu quero tecer alguns comentários a respeito deste texto. Verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Vamos orar e depois nós vamos meditar nessa verdade. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ter Tua palavra aberta diante de nós. E confiamos na bênção do Teu Espírito, mesmo em meio às nossas fraquezas, a fim de que venhamos a entender o Teu querer e o Teu poder agindo em nosso favor. É em nome do Salvador que assim confiamos. Amém. Deixa eu lembrar-lhes algumas questões que falei-lhes nos versos 14 e 15. Paulo ali estabeleceu uma verdade preciosa das Escrituras: nós somos filhos de Deus. E notem, tudo aquilo que a Bíblia nos chama a fazer tem uma razão. Ou seja, a Bíblia não nos chama a uma atitude, a uma ação, a um comportamento, sem nos dar a razão desse comportamento. E no caso aqui, aquilo que nós somos chamados a fazer nos versos 14 e 15, e aquilo que é a verdade do verso 16, está dentro disso, dentro daquilo que nós somos. O verso 15 diz: filhos de Deus. É por causa disso que nós temos que viver da forma que vivemos. É por causa disso que nós somos tão diferentes das pessoas deste mundo. E como filhos de Deus, nós temos, e eu usei esse exemplo com os irmãos, Deus vai nos conduzir por lugares e por momentos na vida, assim como Ele fez com a nação de Israel, enquanto conduzia a nação de Israel do Egito à terra prometida. A Bíblia diz que eles podiam usar um caminho aonde em no máximo 2 meses eles estariam às portas de Canaã. Mas Deus os fez, após saírem do Monte Sinai, há 2 anos já no Monte Sinai, perambular durante 38 anos pelo deserto, até que eles chegassem à terra prometida. Não é que Deus gosta das coisas difíceis, é que a nação de Israel precisava desse tempo e desse treinamento a fim de adentrar nas bênçãos de Deus. Sabe, muitos de nós gostaríamos que Deus nos levasse ao céu no dia em que nós fomos salvos. Já pensou isso acontecer? O arrebatamento será algo individual. No momento que você cresce em Cristo, você seria arrebatado, então você estaria no céu. Sabe, isso não seria algo bom, porque o tempo que Deus tem nos treinado aqui na terra, Ele tem nos treinado exatamente para que nós habitemos no céu. Ou seja, esse tempo de vida que nós temos após a nossa conversão, Deus está trabalhando na nossa vida e nos ensinando a ser cidadãos do céu, como Paulo vai dizer no capítulo 3 desta mesma carta aos Filipenses. Por isso, em meio às piores dificuldades e às tribulações e às aflições, o verso 14 nos lembra: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Irmãos, é talvez incalculável o preço que as decepções e frustrações causam no nosso coração. É imensurável, não há como medi-lo, porque é uma questão abstrata. O tamanho das aflições causadas pelas frustrações, pelas derrotas e pelas questões que se abatem sobre a nossa vida nesse mundo. Eu sei que todos nós, começando de mim, temos momentos na vida cristã onde o único pensamento que nos ocupa a mente é desistir de absolutamente tudo o que fizemos até ali. É abandonar tudo o que conquistamos até ali e simplesmente abrir mão
de tudo o que já tenhamos vivido com Cristo até aquele ponto. Há um ditado que diz que sempre que um cristão quiser se afastar de Deus, Satanás terá um barco pronto, com as velas içadas, e basta uma corda ser solta para que o barco então se afaste do porto. Satanás sabe reconhecer em nós quando estamos frustrados e cansados. Sabe reconhecer em nós quando as frustrações e os problemas e aflições desta vida nos levam a reconhecer ou a pensar que Deus não tem sido bom o suficiente conosco. Então nós pensamos em abandoná-lo. É por isso que Paulo diz no verso 14: fazei todas as coisas, notem, não são apenas as coisas agradáveis, não são apenas as coisas prazerosas, não são apenas as coisas as quais nos rendem louvores. Ele diz todas as coisas, as boas e as nem tão boas, as agradáveis e aquelas feitas pela absoluta obrigação que temos como crentes. Aquelas coisas que fazemos com a mais realmente brilhante alegria e aquelas coisas que fazemos com um rosto cheio de amargura e decepção. Absolutamente, fazei todas as coisas sem murmurar e sem contender com Deus. Sabe, eu gostaria de dizer a vocês que isso é fácil, mas não é. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é aquilo que diz esse verso 14. Porque eu serei sincero com você. A maior parte da vida de um cristão é vivida em meio às aflições. A imensa maior parte da vida de um filho de Deus é vivido em meio às guerras e tribulações. Por quê? Pelo simples fato que ele não é desse mundo. E ele espera o lar que lhe foi prometido. Mas até que esse lar chegue, fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Eu vou lhes dar apenas uma razão. Como nós não conhecemos o futuro, e graças a Deus por isso, nós apenas não temos a capacidade de apagar o passado, e graças a Deus por isso também. Se nós tivéssemos a capacidade de apagar o passado, nós apagaríamos todas as nossas más lembranças. E sabe o que aconteceria? Nós nunca nunca seríamos maduros, amadureceríamos, ou seja, nunca progrediríamos na nossa vida cristã. Graças a Deus que a memória não pode ser apagada mecanicamente. Eu não posso tomar a decisão de apagar os momentos ruins da minha vida. Eles estão lá, vivos na minha memória. Não há como me livrar deles, assim como não há como adivinhar o futuro. Sabe por quê? Porque a nossa vida, e a Bíblia é muito clara em dizer isso, é uma vida vivida pela fé. Então, nos momentos de maior amargura e de frustração, nós somos convidados e somos chamados a confiar que as mais duras aflições desta vida resultarão no nosso bem. Quando? Eu não sei. Que dia? Não há como responder. Paulo simplesmente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas tudo isso vai cooperar quando? Um dia. Talvez em breve. Talvez daqui a muito tempo. Nós não sabemos isso. Não é nos dito tempo, é nos dado uma certeza. Mesmo as nossas piores aflições colaborarão para o nosso bem. Então apenas nós confiamos. Confiamos que, independente do que está nos acontecendo, tudo coopera para o nosso bem. Eu tenho uma lista de pessoas pelas quais eu tenho orado.
Algumas delas estão num estado avançado de câncer. Outras delas estão fazendo tratamentos dolorosos. Outras delas estão vivendo dias de profunda incerteza quanto à sua vida. Eu oro por pessoas encarceradas. Na minha lista há pessoas encarceradas. Na minha lista há pessoas passando por todos os problemas que você pode imaginar. Não tem como orar por essas pessoas sem crer e confiar que tudo isso que está acontecendo para o bem delas. Não há sentido em orar a Deus pedindo que as abençoe se nós não cremos que tudo isso que nós estamos pedindo por essas pessoas inclui o bem delas. Deus vai resultar em bem as aflições. Então, por causa de tudo isso, a Bíblia diz: olha, independente do que seja, não murmure e não contenda. Muito em breve, as suas dores serão transformadas em bênçãos. Muito em breve, as suas aflições serão transformadas em força. Muito em breve, os seus problemas serão transformados em experiências, as quais Deus usou para que você crescesse. Jamais se esqueçam, nós estudamos isso no capítulo 2, que a escala do sucesso de Deus tem os degraus para baixo. O Senhor não levou por usurpação o ser Deus, mas a si mesmo se humilhou, desceu um degrau. Assumiu a forma humana, desceu um degrau. E sendo um escravo, desceu um degrau. Fez-se um homem condenado à cruz, desceu um degrau, até definitivamente descer o mais baixo que um homem pode descer, sendo realmente oferecido em sacrifício por nós. A vida de Jesus, eu amo quando Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe por que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Porque você nunca enxergou nele murmurações nem contendas. Agora deixa eu dizer algo a você. Ele temeu? Sim. O que você vê no Getsemane? Há ali um homem, Jesus Cristo. A sua angústia é tão grande que junto do seu suor há gotas de sangue. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas lembra como ele termina a oração? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, no final, tudo isso resultará na tua honra e glória. Então o verso 15 diz que devemos ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, a Bíblia está dizendo a enorme diferença que há entre nós e as pessoas deste mundo que não conhecem Jesus Cristo. Olha, essa diferença entre pessoas como você, irrepreensíveis, sinceras e inculpáveis, pessoas que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, e que habitam em meio a uma geração corrompida e perversa, é aquela diferença que Jesus disse sobre o sal e a luz. Todos nós devemos demonstrar a imensa diferença que há entre nós e as pessoas deste mundo. A imensa diferença que há entre a nossa natureza e a natureza delas. Porque o final do verso 15 diz: entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros, como lâmpadas no mundo. Você já se apercebeu que possivelmente a única chance, a única oportunidade de salvação da maior parte dos seus familiares que não conhecem Cristo está unicamente em você? Você já percebeu que a maior parte das pessoas que nós amamos, o mais próximo que elas chegarão de um cristão, são eu e você? Você já deu-se conta que muitas e muitas pessoas pelas quais oramos jamais entrarão nessa igreja? E o máximo que elas conhecerão da Bíblia é aquilo que elas veem na sua vida. Você já se apercebeu
que ao redor do lugar onde você mora, sejam seus familiares ou não, sejam pessoas que você conhece pelo nome ou não, mas que devem saber que você é um crente, que devem saber que você é um cristão, que devem saber que você lê e obedece a Bíblia, que possivelmente o mais perto possível do céu que essas pessoas vão chegar é algum momento de contato com você. Você não tem apenas o privilégio de ser uma luz nesse mundo, você tem um dever, porque esse dever cabe só e apenas a você. Resplandeceis como astros no mundo, ao hino do cantor cristão, talvez um dos mais fortes que haja. O coro diz assim: não me falaram de Cristo, tantos vi que Ele amou, mas ninguém me contou, nem me falaram da graça de Cristo. Estão aí as pessoas que amamos, talvez um irmão, seu pai, a sua mãe, seus filhos, eu não sei, mas você tem o dever de brilhar a luz de Cristo na vida deles. Então nós chegamos ao verso 16. Ele diz assim: retendo a palavra da vida. Isso é algo muito, muito interessante. Deixa eu iniciar dizendo-lhe o seguinte: o cristianismo não é uma filosofia de vida. Nós temos batido nesse ponto o tempo todo do estudo da carta aos Filipenses. Cristianismo não é adotar algumas questões na sua vida, alguns princípios. Cristianismo não é legalismo. Cristianismo não é moralismo. Cristianismo não é as palavras que usamos, a roupa que vestimos ou o que fazemos no nosso tempo de folga. Isso tudo é um reflexo, mas cristianismo não é isso. Acima de tudo, cristianismo é um poder que vem de dentro. É um poder, uma força que começa dentro, nos queima, nos consome, nos convence e, acima de tudo, nos fortalece, nos fortifica. É impossível viver cristianismo a não ser pelo poder do Espírito Santo. Nenhum de nós é capaz de viver o cristianismo. Nenhum de nós é capaz de viver a vida cristã a não ser que seja habitado pelo Espírito e fortalecido pelo Espírito. No começo da carta aos Efésios, Paulo diz sobre o sobreexcelente poder que em vós habita. Há um poder inimaginável habitando nos crentes. Paulo fala sobre poder, esse poder, ao escrever aos Romanos, dizendo: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Depois ele nos diz que este Espírito Santo age em nós, sendo nós filhos de Deus. Agora, o que é preciso para que isso realmente seja uma verdade? O Paulo diz: retendo, segurando, mantendo os olhos, vivendo por isso, pela palavra da vida. Agora deixa eu dizer algo sobre essa palavra da vida. Quando esse versículo foi escrito, o Novo Testamento não tinha esta forma que nós temos hoje. Então ele não está se referindo às cartas, aos evangelhos, que depois foram reunidos em 27 livros do Novo Testamento. Não é simplesmente isso que ele quer dizer sobre a palavra da vida. A palavra da vida que ele diz aqui é a mensagem e o poder de Jesus Cristo, habitando e realmente agindo no coração daqueles que creem. A verdade do Evangelho, a palavra da vida, que deve ser retida, segurada em nosso coração, mantida, a qual nós devemos manter os olhos, é aquilo que faz diferença em nós. Quando ele diz retendo a palavra da vida, ele está dizendo que nós devemos reter a verdade que confiamos em Jesus Cristo e vivemos pela fé nele. Sabe, não é o seu poder, não é o meu poder, não é as minhas ou as suas atitudes, mas o poder de Cristo agindo dentro de nós. Então ele vai aplicar isso ao dizer
que devem eles, os crentes filipenses, reter essa palavra da vida no coração deles, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. O que ele está dizendo? Olha, para que no dia de Cristo, quando Cristo buscar a igreja, eu realmente perceba que você pertence aos salvos, que você pertence àqueles que foram redimidos por Cristo. Como que nós sabemos se uma pessoa foi realmente redimida por Cristo? Eu vou usar um exemplo. Lembra da parábola do semeador? Lembra das 4 vezes que a semente é jogada? Num momento ela é pisada, no outro momento ela é jogada entre os pedregais, ela cresce, mas não gera fruto. No outro momento ela é roubada, demonstrando como Satanás rouba a semente do Evangelho no coração das pessoas, mas há uma que dá fruto. E estes são aqueles que permanecem, cuja palavra da vida tem conduzido a vida deles durante todo o tempo em que viveram neste mundo como salvos em Cristo. Então Paulo diz, no dia em que Cristo voltar, então eu possa me gloriar de não ter trabalhado em vão a respeito de vocês. E ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. Paulo simplesmente está dizendo que o trabalho mais glorioso e o mais realmente recompensador do mundo é levar alguém a Cristo e levá-lo à salvação. E ter a certeza que quando vier o arrebatamento, tal pessoa será levada junto com Cristo. Então ele diz, vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Eu vou poder usar apenas um dos exemplos que ele vai usar dessa verdade. Mas a partir do verso 19, Paulo começa a usar exemplos de pessoas que demonstraram através da sua vida cristã que elas pagaram o preço de andarem com Cristo nesse mundo. Então, aquilo que ele falou de Cristo e todas as coisas que ele sofreu, e daquilo que ele falou dos filhos de Deus e como eles devem viver, ele agora vai aplicar a personagens reais. E eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção neles. O primeiro desses personagens está nos versos 19 a 22. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei. O primeiro deles é Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. O primeiro exemplo que nós encontramos é do jovem pastor e discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo, que desde cedo demonstrou a firmeza que os interesses de Jesus Cristo devem ocupar na vida de um cristão. Olha o que diz o verso 19. Espero no Senhor Jesus que em breve os mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. O apóstolo Paulo havia sido informado de que havia problemas de divisão ali na igreja de Filipos, e que isso estava afetando a igreja. Por isso, então, ele deseja enviar Timóteo a fim de tratar desta questão com eles. Mas ele diz assim no verso 20, que a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Então, a missão de Timóteo, ela era despida de qualquer forma de egoísmo. Ele estava sinceramente interessado por aquelas pessoas, e não por eles mesmos, por ele mesmo. Porque no verso 21 diz, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Sabe, esta é a única queixa registrada por Paulo na carta aos Filipenses. O único momento que Paulo reclamou dos filipenses, queixou-se deles, está aqui no verso 21. E essa referência te dirigia a pessoas que provavelmente ele havia chamado a cumprir essa missão para com os filipenses, mas que por interesse próprio haviam se negado a ir. Então o verso 22 aplica, mas bem sabeis com a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. Timóteo já havia sido provado em diversas situações que comprovavam o caráter dele.
Expressão que Paulo usa aqui é entendida não no sentido de submissão a ele, mas sim da qualidade do serviço de Timóteo. Não há melhor serviço do que o prestado por um filho que ama seu pai. Então, aquilo que ele nos aplica é até onde ia o cristianismo de Timóteo e até onde se aplica nós retermos a palavra da vida no nosso coração. A primeira grande marca que Paulo estabelece na vida dos salvos, aqui no final do capítulo 2. Eu posso aplicá-la da seguinte forma: até onde vai o meu e o seu compromisso com a Igreja de Cristo? Até onde vai, até que ponto vai o nosso compromisso em servir o nosso Salvador e o nosso Deus? Eu reconheço que o mês de dezembro é um mês de viagens, e por isso nós não temos um grande número de irmãos aqui nesta quarta-feira. Mas pensemos em outros tempos, onde não há férias, não há recesso, não há viagens, mesmo descontando todos aqueles que não podem estar aqui por enfermidades e por tantas outras questões. Eu creio que uma das maiores medidas de até onde nós estamos dispostos de ir por nosso Salvador esteja no interesse pela reunião pública da igreja para adorá-lo. Os crentes não precisam dizer o quanto estão interessados na glória de Cristo. O comportamento deles revela o quanto estão interessados por seu Salvador, o quanto estão colocando a vida espiritual acima de todas as demais necessidades do seu viver. Nós podemos ir além, não só a presença na igreja, o testemunho da salvação em Jesus Cristo. Quanto tempo faz que você não prega a mensagem de salvação a um perdido? Quanto tempo faz que você não expõe o plano de salvação a alguém que não tem certeza da sua salvação? Nós podemos descer às coisas menores ainda. A nossa vida de oração, a leitura da palavra de Deus, o interesse por ler, ouvir mensagens, ler bons livros. Até que ponto nós investimos na nossa vida cristã, mas principalmente até que ponto nós estamos dispostos a deixar-se gastar pelas coisas de Cristo. Paulo usa o exemplo de Timóteo nisso, porque ele diz: olha, bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. E o verso 21 ele diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo buscava os interesses de Cristo. Lembra aquilo que o Senhor nos ensinou? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que será vos acrescentado? Todas as coisas. Infelizmente, a maior parte dos salvos não percebe que os problemas que enfrenta são, em sua maior parte, resultado da sua própria negligência espiritual. A negligência espiritual dos salvos é a causa da maior parte dos seus problemas, da maior parte das suas aflições e da maior parte das suas fraquezas. Sabe, quando nós somos afligidos e somos açoitados pelo reino das trevas, quando somos realmente combatidos pelo reino das trevas, Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios que quando somos fracos, então somos o quê? Fortes. Mas sabe, quando somos negligentes, a nossa fraqueza vem à tona. E infelizmente a maior parte dos crentes de nossos dias tem demonstrado uma enorme negligência para com as coisas de Deus. Timóteo foi o exemplo usado por Paulo sobre alguém reter a palavra da vida. Paulo vai usar o próprio exemplo dele
Como ele cita no final do verso 16, ou melhor, no verso 17, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, ou seja, ainda que o meu sangue seja derramado a serviço da fé, eu me alegro com todos vós. Há só um tipo de vida que vale a pena ser vivida. É a vida que glorifica Jesus Cristo. Não pense que os grandes homens deste mundo, os grandes heróis, os grandes militares, ou os grandes homens famosos, homens e mulheres famosos, pelas artes ou por qualquer outra questão, atingiram o real objetivo desta vida. Não. Quem realmente atinge o real objetivo desta vida é aquele que conhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E mesmo que venha a morrer, morreu pela melhor das causas. Então, o que Paulo nos ensina no exemplo de Timóteo é isto: alguém que colocou Cristo acima de todos os seus demais interesses. Que assim vivamos, irmãos, para a glória do nosso Salvador e para o bem da nossa vida. Vamos orar e depois nós vamos cantar um cântico.